Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a estrutura etária e sexual da população brasileira, de acordo com os dados do último censo realizado pelo IBGE no ano de 2022. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, na aula referente ao crescimento da população brasileira, nós vimos que o Brasil continua na sua transição demográfica. Hoje nós nos encontramos naquilo que é chamado de transição demográfica evoluída, que é muito próximo da transição demográfica final, uma vez que no censo de 2022 constatou-se que na última década, ou melhor dizendo, nos últimos 12 anos, que é o período que se estende da realização do último censo em 2010 ao censo mais recente de 2022, nós tivemos uma taxa média de crescimento da população de 0,52% ao ano, sendo assim uma taxa de crescimento bem típica dos países desenvolvidos. Sendo assim, o Brasil caminha para o final da sua transição demográfica, que deverá ocorrer de acordo com as previsões feitas pelo IBGE na década de 2030, no mais tardar na década de 2040. Então, num primeiro momento, nós estaremos analisando aqui a composição da população brasileira distribuída por sexo, mulheres e homens. Os dados publicados pelo IBGE no ano de 2022, no ano de 2023, referente ao censo realizado em 2022, constatou-se que a população composta por mulheres era de 104.548.325, correspondendo a 51,5% da população brasileira. E a população composta por homens, 98.532.431, correspondendo a 48,5% da população brasileira. Sendo assim, a diferença entre a população composta por mulheres e a população composta por homens chega exatamente a essa diferença de 3%, o que corresponde a cerca de 6 milhões, essa diferença, 104.548.325 menos 98.532.431, dá um pouquinho mais de 6 milhões, essa diferença que separa a população composta por mulheres da população composta por homens. Há de se destacar e lembrar que um dos fatos responsáveis por isso, que eu acho de grande relevância, envolve a expectativa de vida da mulher. A mulher brasileira vive, em média, um pouco mais de 7 anos em relação aos homens. Inclusive, na aula sobre crescimento da população, eu disse que tal fato deriva do fator biológico, ou seja,
As mulheres têm um sistema imunológico melhor, porque possuem mais anticorpos do que os homens. Também o fato das mulheres se cuidarem mais, ou seja, procurarem com maior frequência médicos, fazerem exames preventivos. Também vimos que as mulheres são menos dependentes do tabagismo e do alcoolismo, dois vícios responsáveis por inúmeras enfermidades que matam prematuramente as pessoas. E ainda vimos que a violência, ela atinge mais o sexo masculino do que o sexo feminino. A violência a que me refiro é aquela geradora de mortes, derivadas de confrontos entre facções criminosas rivais, confrontos entre facções criminosas e a polícia, latrocínio, homicídio e por aí vai. Então, esse é o fator responsável pelo fato de existirem no Brasil um pouco mais de 6 milhões de mulheres em comparação aos homens. Aqui nós vamos ver agora as faixas etárias específicas. Hoje se trabalha muito, diferentemente daquilo que ocorria décadas atrás, com 3 faixas etárias. Uma de 0 a 14 anos, que é composta por crianças e adolescentes. A outra de 15 a 64 anos, composta por jovens, adultos e idosos no seu primeiro momento. E a terceira com pessoas acima de 65 anos. Quando eu era jovem, se analisava a população de 0 a 19, de 20 a 59 e aquela acima de 60 anos. Então, houve uma mudança de metodologia de análise do IBGE e hoje nós temos essas 3 faixas etárias fazendo parte dos estudos da população brasileira. Esse gráfico aqui nos permite analisar o período que se estende de 1980 até 2022. E sendo assim, podemos perceber que, nesse período, a população composta por pessoas com idade de 15 a 64 anos foi aumentando progressivamente, atingindo quase 70% da população brasileira, ou seja, um pouco mais de 69% da população brasileira. Essa faixa aqui é a faixa que nós chamamos de população em idade ativa. É bom vocês não confundirem população economicamente ativa, porque a população economicamente ativa, ela é constituída por todas as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, somando-se com aquelas pessoas que estão à procura de emprego. Então, elas são consideradas economicamente ativas. População em idade ativa é constituída por todas as pessoas cuja idade varia de 15 a 64 anos. Isso não quer dizer que todas as pessoas que se encontram na população em idade ativa pertençam à população economicamente ativa. É importante que você tenha um percentual alto da população em idade ativa, porque isso gera aquilo que nós chamamos de bônus demográfico, janela demográfica, que é o melhor momento que um país possui para o seu desenvolvimento. Aqui nós temos uma queda, da população de 0 a 14 anos, que em 1980 correspondia a quase 40% da população brasileira, e que agora em 2022 esse percentual estava um pouquinho acima de 20%. Então, a queda da população em idade de 0 a 14 anos é fruto da queda das taxas de natalidade e fecundidade. Ou seja, hoje a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade são bem menores do que eram há 40, 50, 60 anos.
Então, a partir do momento em que as taxas de fecundidade e natalidade vieram caindo, ou seja, diminuíram, o percentual de brasileiros com idade de 0 a 14 anos também diminuiu. E um aspecto importante dentro desse contexto é o aumento do percentual de brasileiros com idade acima de 65 anos. Então, aqui em 1980, um pouco mais de 4% da população brasileira, mais ou menos 4,5% da população brasileira, tinha idade igual ou superior a 65 anos. E no censo de 2022, essa população com idade superior a 65 anos ultrapassou a 10%. Então, pela linha rosa, é possível você perceber claramente que o percentual de idosos está aumentando no Brasil. Lembrando que a população idosa é constituída por todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E que nesse gráfico está se analisando população acima dos 65 anos. Se nós utilizássemos os dados da população acima de 60 anos, nós teríamos 15,5% da população brasileira com idade igual ou superior a 60 anos. Isso quer dizer que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento e, claro, que esse processo de envelhecimento da população está relacionado não só à queda da taxa de mortalidade, assim como a melhoria da qualidade de vida de boa parte da população brasileira. Então, a expectativa de vida do brasileiro atual é de 75,5 anos, de acordo com os dados publicados pelo IBGE no mês de novembro de 2023. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, a distribuição percentual por essas faixas etárias específicas. Repare que a população de 0 a 14 anos, correspondendo a 19,8% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 20%. Aqui, a população de 15 a 64 anos, 69,3% da população brasileira, e a população com idade acima, igual ou acima de 65 anos, 10,9% dos brasileiros. Então, esses dados são muito importantes, porque no ano de 2024 teremos muitos concursos Brasil afora trabalhando com os dados do último censo realizado pelo IBGE em nosso país. Aqui nós temos a análise da estrutura etária e sexual da população brasileira, e essa análise ela é feita com o recurso da pirâmide etária. Então, a pirâmide etária é uma espécie de gráfico que distribui a população por faixas de idade. Na base da pirâmide, você tem a população jovem, no corpo da pirâmide, a população adulta, no topo, vértice ou ápice da pirâmide, você tem a população idosa. Do lado direito, em rosa, você tem a população composta por mulheres. No lado esquerdo, em azul, você tem a população composta por adultos. O formato de uma pirâmide etária nada mais é do que o raio-x, não só do comportamento, do crescimento vegetativo ou natural da população de um país, assim como a expectativa de vida existente no país. Eu selecionei 4 pirâmides etárias, né? A pirâmide de 1970, uma pirâmide com formato triangular, típica de um país subdesenvolvido, que naquela época estava vivenciando a chamada explosão demográfica, razão pela qual
a base da pirâmide etária brasileira era muito larga, correspondendo assim à presença de um elevado percentual de jovens. Aqui em 1970, mais de 50% da população brasileira tinha idade entre 0 a 19 anos, que é a idade que corresponde à população jovem. Você percebe que o topo da pirâmide aqui era muito fininho, visto que naquela época a expectativa de vida do brasileiro era baixa. Então, em 1970, por exemplo, o brasileiro vivia em média algo próximo a 55 anos, razão pela qual o percentual de idosos aqui era muito pequeno, entre 4% a 4,5% da população tinha idade igual ou superior a 60 anos. Aqui nós temos a pirâmide etária de 2022, que é a mais recente, aquela feita de acordo com os dados do último censo realizado pelo IBGE no Brasil. Então você vai perceber que a pirâmide etária brasileira, ela passa por uma mudança no seu formato, não só resultante do estreitamento da sua base. Então, se a base da pirâmide etária está ficando mais estreita, isso é reflexo da queda da taxa de natalidade e, consequentemente, da redução do percentual de jovens. Se em 1970 a maior parte da população brasileira era composta por jovens, aqui em 1980, aqui em 2022, a maior parte da população brasileira está sendo representada por adultos. Então, repare que o percentual de adultos aumentou e, apesar de não existir esse dado aqui, pelo formato do corpo da pirâmide, você percebe claramente que esse corpo ele ficou um pouco mais largo, correspondendo assim o aumento do número de pessoas dentro da faixa que vai de 20 a 59 anos, que é a faixa correspondente à população adulta. E uma outra transformação bastante visível está aqui no topo da pirâmide, onde você pode perceber que o topo foi ficando mais largo. Isso, é claro, é um reflexo nítido do processo de envelhecimento da população brasileira. Ora, a partir do momento em que a expectativa de vida do brasileiro aumenta, o percentual de pessoas idosas também aumenta, razão pela qual o topo da pirâmide etária foi ficando progressivamente mais largo. Então vocês podem estabelecer comparativamente essas duas pirâmides, a de 1970 com a de 2022, e através das imagens é possível perceber muito claramente as transformações que vêm sendo processadas na estrutura etária da população brasileira. Eu chamo a atenção de vocês para um aspecto. Repare aqui no topo, na parte superior da pirâmide, que o lado feminino é mais largo do que o lado masculino. É bom lembrar mais uma vez que isso se deve ao fato das mulheres viverem em média 7 anos a mais do que os homens no Brasil, razão pela qual lá no topo da pirâmide existem mais mulheres do que homens. Aqui nós temos duas projeções, a pirâmide etária de 2050 e a pirâmide etária brasileira de 2100. Então, aqui em 2050, quando nós chegarmos em 2050, a transição demográfica brasileira já terá sido concluída. Então, vocês vão perceber que a base da pirâmide está bem mais estreita, que a maior parte da população ainda se concentra no corpo da pirâmide e que também no topo da pirâmide você vai ter mais idosos do que jovens.
fruto desse processo de envelhecimento da população, que, na minha concepção, é um processo irreversível. E aqui nós temos a projeção da pirâmide etária brasileira de 2100, onde você tem claramente o topo mais largo do que a base, e aqui o percentual de idosos fatalmente estará entre 35% a 40%. A maior parte da população ainda deverá ser constituída por adultos e o percentual de jovens muito baixo. Então, o Brasil aqui, na projeção de 2050 e na projeção de 2100, teremos pirâmides etárias típicas dos países desenvolvidos. Isso não quer dizer que o Brasil será um país desenvolvido no meio do século atual, mas apenas a composição etária da população brasileira terá características típicas de um país desenvolvido. Essas transformações, elas já ocorreram de uma forma considerável nos países desenvolvidos, estão ocorrendo em países emergentes com características similares às características demográficas do Brasil. Perdão, pulou aqui. Aqui nós temos o bônus demográfico, chegará ao fim em 2037. É a previsão feita pelo IBGE, quando então nós teremos, em 2037, a população em idade ativa já deverá ser menor do que a razão de dependência. Lembrando que bônus demográfico, janela demográfica ou janela de oportunidade é aquele momento vivido num país onde a população em idade ativa, que é aquela composta por todas as pessoas que têm idade, que se estende dos 15 aos 64 anos, é maior do que a razão de dependência, que é o conjunto da população formado pela soma de todas as pessoas que têm de 0 a 14 anos, nesse caso crianças e adolescentes, mais a população idosa. Então, de acordo com o IBGE, o bônus demográfico brasileiro deverá chegar ao fim por volta de 2037. Anteriormente acreditava-se que isso ocorreria no início da década de 2040. Mas em razão da queda mais acentuada do crescimento vegetativo ou natural da população brasileira, o IBGE refez as projeções e indica que o bônus demográfico ou a janela demográfica do Brasil deverá chegar ao fim em 2037. É bom lembrar mais uma vez que quando a janela demográfica de um país se abre, ou o chamado bônus demográfico acontece, nós temos a melhor oportunidade ou o melhor momento para que esse país possa se desenvolver. A partir do momento em que a janela demográfica se fecha, aí fica um pouco mais difícil para o país se desenvolver. Então, para que um país se desenvolva no período em que o comportamento demográfico se encontre na chamada abertura da janela demográfica ou no chamado bônus demográfico, é preciso que o governo promova os investimentos necessários em educação, ciência e tecnologia e ainda promova investimentos naqueles setores que estimulem o crescimento da economia. E sendo assim, se o governo fizer a lição de casa no exato momento em que o bônus demográfico ou a janela demográfica estiver ocorrendo, o país ali pode se desenvolver e se transformar numa nação desenvolvida. Que fique bem claro, com o fechamento da janela demográfica ou com o fim do bônus demográfico, isso não quer dizer necessariamente que o país não mais se desenvolverá. Torna-se um pouco mais difícil, mas o desenvolvimento ele depende muito mais
das políticas públicas, políticas corretas que estimulem a ciência, a tecnologia, a produção, os setores produtivos da economia nos seus mais diferentes segmentos. O dilema que envolve o envelhecimento da população é aquele que, inclusive, diz respeito à minha pessoa. Completo agora, no dia 6 de janeiro, 65 anos. Eu já estou na terceira idade, né? Então, o que é preciso fazer para atender a demanda das pessoas idosas? Uma questão que é muito crucial, que não envolve aí no caso só os idosos, mas também determinados portadores de necessidades especiais, é a acessibilidade nas cidades, né? Você ter ruas com rampas de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção, não só aquelas pessoas que andam com cadeira de roda, muleta, como pessoas idosas, né? Também é preciso que nas repartições públicas, isso é lei, né? Existam banheiros especiais para essas pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção. Também é preciso que o governo invista mais em saúde para atender a crescente demanda da população da terceira idade, porque é justamente essa faixa etária que mais exige do setor de saúde, porque a pessoa envelhece, ela vai adoecendo com maior frequência. Então, isso requer mais investimentos, inclusive em setores que estão direto e indiretamente envolvidos a geriatria, casas de repouso e por aí vai. É necessário também, né, que o governo se prepare para o aumento dos gastos com aposentadorias, com pensões, na área de saúde. Também o envelhecimento da população, ele acaba se refletindo na menor disponibilidade de mão de obra. Então isso pode se refletir no futuro na escassez de mão de obra, que poderia comprometer o desenvolvimento do país. É claro que com o desenvolvimento de novas tecnologias, nós estamos na quarta revolução industrial, daqui a pouquinho estaremos na quinta revolução industrial. Os robôs industriais e robôs com aspectos humanoides já estão sendo desenvolvidos. A inteligência artificial está chegando. Eu acredito que a falta de mão de obra não vai acontecer em razão do desenvolvimento de novas tecnologias. Mas um problema nós temos que colocar na balança, que é a queda da arrecadação de impostos, porque, ora, a partir do momento em que o percentual de idosos aumenta e muitos idosos da iniciativa privada não conseguem manter os salários que recebiam na ativa, excetuando-se, claro, aqueles que recebiam salário mínimo, e alguns que vão receber pelo teto da Previdência e contribuíram pelo teto da Previdência, mas tem aqueles, né, que ganhavam um salário bem acima do teto, que ao se aposentarem vão receber bem menos do que recebiam. Então, com a perda do poder aquisitivo de muitos idosos, isso se reflete na queda do consumo, na queda da arrecadação de impostos, e isso gera problemas de caixa para o governo, e sendo assim o governo terá maior dificuldade para honrar os seus compromissos, não só frente a uma população idosa crescente, assim como outras necessidades existentes no país. Então são alguns problemas que estão relacionados ao fato da população brasileira estar passando por um processo de envelhecimento crescente. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, indique o canal GeoGênio para o seu amigo, para o seu parente que está se preparando para concursos de vestibulares, militares e técnicos, além, claro, dos concursos públicos que serão realizados no ano de 2024 e anos vindouros. Hoje eu estou gravando a minha, vamos dizer assim,
500 aulas, né? Cheguei à marca de 500 aulas, não são 500 vídeos. O canal de Eugênio tem mais vídeo do que isso. Estou falando de aulas. 500 aulas gravadas. Geografia do Brasil, geografia geral, atualidades, provas comentadas, tudo isso para dar a você condição de se preparar para os concursos que fará ao longo da sua vida. A única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho, porque o objetivo do canal Geogênio não é ganhar dinheiro do YouTube, e sim democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!